A paz do Senhor, pessoal, aqui é o pastor Fábio. Seja bem-vindo ao nosso canal AD Várzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Meus amados irmãos, paz do Senhor. Que alegria poder estar com vocês hoje, aqui na cidade de Várzea Paulista, podendo cooperar com meu amigo, pastor Fábio. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Pastora Guta, Deus abençoe. Todo o ministério, Oséias, Deus te abençoe poderosamente. Toda esta linda juventude e igreja. É uma honra para qualquer pessoa chegar a esse altar e poder desfrutar daquilo que Deus tem derramado aqui, mas também uma imensa responsabilidade ter que ministrar sua palavra, mas conto com a graça de Deus e a sua misericórdia para nos ajudar essa noite. Uma alegria estar acompanhado da minha esposa, Juscelia, Deus abençoe, também o Guilherme, meu filho mais velho, glória a Jesus, irmã Júlia, irmã Neuza, que são bênçãos de Deus para a nossa vida. Eu confesso a vocês, pelo que ouvi relatado aqui, todo mundo muito profundo, conseguindo pregar em Efésios 4. Mas eu, como sou um pregador raso, vou pedir licença para não pregar em Efésios 4. Mas, desde hoje de manhã, tem um texto me incomodando, e eu quero convidá-los a ele, entendendo o tema desta linda festa e desta igreja, eu, igreja, ser e servir. Claro, meditei e busquei de Deus uma palavra e ele me deu. E eu quero convidá-los a um texto, Lucas, Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 49. Glória a Deus. Está no serviço de mídia e eu acredito que também você está visualizando na sua Bíblia. Eu passo a ler, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou ler mais uma vez. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Com este versículo, eu quero pregar esta noite uma mensagem com o tema Decida Ficar. Para esta noite, a palavra que Deus colocou no meu coração tem esta temática: Decida Ficar. Antes de você se assentar, dá um sorriso para essa pessoa bonita que está perto de você e diga para ela: decida ficar. Diga isso para ela: decida ficar. Tome seu assento, por gentileza. Hoje à noite eu quero começar destacando o lugar onde Jesus, como Senhor, permitiu a Lucas, o evangelista, trilhando o seu propósito de contar a história de Cristo, com especial atenção em cada detalhe que era peculiar a Lucas, olhar para toda a história e buscar os detalhes e nos transmitir. E eu olho nesse texto do capítulo 24, Lucas inicia registrando a ressurreição do Senhor Jesus
e os eventos que se seguiram após ela. Nós vemos que Jesus vai ordenar aos seus discípulos, no versículo que lemos, o 49, que eles permanecessem em um lugar, em uma cidade. E o nome deste lugar e esta cidade é exatamente Jerusalém. A cidade de Jerusalém ocupa um lugar de destaque na Bíblia desde os tempos antigos. A primeira vez que nós vamos ter na palavra uma menção a esta cidade, ela ainda nem se chamava Jerusalém, mas era Salém, cujo rei e sacerdote era Melquisedeque. No capítulo 14 do livro do Gênesis, Abraão é abençoado por Melquisedeque. E o texto diz no versículo 18: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Perceba que o salmista, no Salmo 76, versos 1 e 2, corrobora esta verdade de que Jerusalém era chamada de Salém. Diz o texto: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu templo, e a sua morada em Sião. Perceba, está falando do templo em Jerusalém, e a cidade é chamada de Salém. Assim, nós vemos, já no tempo do rei Davi, esta cidade, a cidade de Jerusalém, foi conquistada e anexada ao reino de Israel. Os jebuseus, moradores desta cidade naquele tempo, diziam: Davi não vai entrar aqui, Davi não vai conseguir conquistar a cidade, mas o valente rei de Israel, ungido de Deus, vai tomar as suas forças, reunir o seu exército, subir à cidade de Jerusalém, conquistá-la. E esse feito é tão marcante para Davi, que a cidade passa a ser chamada Cidade de Davi. Segundo Samuel 5:9 declara: assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou Cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro da cidade. Olhando para esse tempo que Davi reinou em Jerusalém, olhando esta relação bíblica, nós temos um detalhe lindo e importante. A cidade de Jerusalém, naquele tempo, Davi conquistou pela força da espada, reuniu o seu exército, colocou os seus guerreiros à frente, entrou, dominou, conquistou. Porém, quando ele quer um lugar para sacrifício, para adoração, para se reconciliar com Deus, ele não vai na força da espada, ele se dirige a Ornã, o jebuseu, ou Araúna, e onde o templo, tempos depois, vai ser construído, edificado. Davi não conquista pelo poder da espada, ele compra pagando um preço. A NVI diz assim, 1 Crônicas 21:24, o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Olhando para esse texto, eu aprendo duas lições. Primeira lição: culto é pessoal e intransferível. Eu não consigo cultuar por ninguém, e ninguém consegue cultuar por mim.
Davi está dizendo a Araúna: eu não posso cultuar a Deus com o que é seu, eu tenho que pagar o preço e cultuar com o que é meu. Então aprenda algo: você é insubstituível no culto. Se a tecnologia aumentar e de repente chegarmos no tempo do avatar, eu sei que vai ter gente que vai mandar o seu avatar para o culto. Permita-me, eu não sou muito polido como o pastor Fábio. O seu avatar você manda para o quinto dos infernos. Culto é intransferível, culto é insubstituível. Você não pode ser substituído. Então eu quero dizer a você, nessa noite e em toda noite de culto, você é insubstituível. Por favor, me ajude a pregar. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim: no culto você é insubstituível. No culto você é insubstituível. Segunda verdade que me chama a atenção: cultuar custa caro. Tem muito culto barato por aí, mas o culto verdadeiro custa caro. Veja, o preço de Davi pagou naquela eira de Ormã ou Araúna, se fosse convertido para os dias de hoje, na cotação do ouro hoje, daria um valor de 2.600.000 ou 760.000 reais. O que Davi pagou, 7 quilos e 200 gramas de ouro, daria na cotação de hoje 2.760.000 reais. Culto barato qualquer um presta, culto verdadeiro só quem paga o preço presta. Então entenda, no culto cristão, Jesus requer mais de nós do que o nosso dinheiro, do que o seu Pix, do que a sua nota de dinheiro. Não, no culto cristão, Deus quer de nós uma entrega da nossa vida no altar da adoração ao único e verdadeiro Deus. Então entenda, você oferta no culto, mas no culto a oferta é você. Não me ajuda. Glória a Jesus. Estenda a mão para alguém. Eu não gosto de apontar dedo. Estenda a mão para alguém e diga assim: hoje a oferta é você. Não, por favor, vocês estão muito quietinho demais, pelo amor de Jesus. Por favor, chacoalha esse crente do teu lado e diga: a oferta hoje é você. A oferta hoje é a sua vida. Que bom que você fez o seu Pix, que bom que você deu a sua oferta, mas hoje Deus quer mais. Hoje Deus quer sacrifício vivo. Hoje Deus quer oferta completa. Hoje Deus quer entrega sem reserva. Eu estou sentindo graça de Deus nesta casa hoje à noite. Nós temos o exemplo do rei Salomão na inauguração do templo. Segundo Crônicas, capítulo 4, versículo 1 diz que o rei edificou um altar para o holocausto, 20 côvados de largura, 20 côvados de comprimento, 10 côvados de altura. Nesse altar, no dia da inauguração do grande templo, na eira de Ormã o Jebuseu, em Jerusalém, foram sacrificados 22.000 bois, 120.000 ovelhas, animais nédios sem conta, tanto que tiveram que santificar o pátio para couber a oferta que o povo trouxe. Dentro de uma liturgia normal, na inauguração do templo, o rei vai para o pórtico real, faz o seu discurso real. Está todo mundo esperando Salomão assumir o pórtico, com coroa de rei na cabeça, com manto real sobre o corpo, chegando com toda a pompa. Mas no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículos 12 e 13 diz: e pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito um altar de metal, 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura,
3 côvados de altura. Então não é o altar das ofertas mortas, é outro. Então a Bíblia diz: e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nele em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu. Imagina o protocolo real perguntando: cadê o rei? Cadê o rei com a coroa? Cadê o rei com o manto real? Cadê o rei com a sua pompa? Mas de repente, alguém vê Salomão sem coroa na cabeça, sem manto real no corpo, pano de saco, pé descalço, entrando no pátio da casa de Deus. E ele vai para frente desse altar menor. Ninguém nunca tinha subido num altar, mas Salomão estende a mão como que dizendo: Deus, vou fazer o que ninguém nunca fez, então me aceita como o Senhor nunca aceitou ninguém. Quando ele percebe que o céu está favorável, pela primeira vez na história, um homem sobe num altar de sacrifício. Quando ele sobe, fica em pé, a nação vai ao delírio. Está todo mundo perguntando: o que ele está fazendo? Que loucura! Não é protocolar, não é desse jeito que faz. Mas enquanto está todo mundo reclamando, Salomão dobra os joelhos, estende a mão, faz uma oração. Quando ele acaba de orar, Deus levanta do trono e diz: eu aceitei, eu aceitei. Urabacandarabachandarabacai. Eu venho esta noite dizer: chega de vir sentar na igreja como se assenta num cinema. Chega de vir assistir culto como se assiste festa de teatro. A oferta hoje é você, o sacrifício hoje é seu. Narayobi asande kandarai, uramanagasuri anderes, uribike mantu ikandeles, uramandekomi nasia jomi anderes, urabakandugi asoubi anderes, kamanchou, meniki fraude kemente kandarai. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes e das suas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida tem coragem de declarar isso? Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Oh!
Assim como o fogo refina o ouro, vem sua obra em mim completa, até tua glória em meu rosto brilhar. Jerusalém agora tem um templo. Jerusalém agora tem uma casa de Deus. Jerusalém agora vai ficar consolidada na história como centro de culto a Deus, sendo considerada o pulmão espiritual da humanidade. No tempo de Jesus, pelo menos 3 cidades se destacavam. A primeira, Roma, sede do poder, sede da política. A segunda, Atenas, sede da filosofia, sede do conhecimento. A terceira, Jerusalém, sede da adoração e do culto a Deus. Jerusalém tem tudo para cumprir seu propósito. Jerusalém tem tudo para ser a cidade que alegra o coração de Deus e abençoa as nações. Contudo, é triste constatar que ao longo da Bíblia, o povo de Israel, que deveria ser guardião da religião que agrada a Deus, foi se corrompendo, perdendo a essência do que é servir a Deus em verdade e em sinceridade. Eles vão terminar no fragoroso profetizar de Isaías 29:13, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, com a sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído, religiosidade. Quando Jesus estava na terra, enfrentou a fúria dos religiosos do seu tempo, fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, entre outros, que ao invés de o reconhecerem como o Messias prometido e esperado, rejeitaram e preferiram permanecer nas suas tradições religiosas. Religiosidade. João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu. Ninguém pode dizer que ele não veio. Ele veio e veio no lugar certo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A religiosidade tornou a cidade de Jerusalém um lugar perigoso para quem quisesse servir a Deus com fidelidade. Jesus vai dizer isto, é um lamento do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo das asas, e tu não quiseste. Jerusalém, que deveria ser o primeiro lugar a reconhecer Jesus, também entrou na fileira daqueles que negam a Jesus. A religião, que deveria levar o homem a uma vida de liberdade e compromisso com Deus, acabou se tornando numa prisão, cercada de preceitos humanos e disseminadora do ódio aos que não se submetem ao seu jugo pesado. O evangelho que Jesus estabeleceu para a igreja não é assim. Paulo escreve, Efésios 4, versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verdade e amor não são realidades conflitantes, são realidades complementares. É possível dizer a verdade sem perder o amor, e é possível viver o amor sem abrir mão da verdade. Repito, é possível dizer a verdade sem abrir mão do amor, mas também é possível viver o amor sem abrir mão da verdade. O evangelho de Jesus Cristo não mata, ele dá vida. O evangelho de Jesus Cristo não condena, justifica. O evangelho de Jesus Cristo não joga fora, traz para dentro. O evangelho de Jesus Cristo não discrimina, abraça. O evangelho de Jesus Cristo não quer saber se é branco, preto, não quer saber se é moreno, loiro, não quer saber se é rico ou pobre, circuncidado ou sem circuncisão, judeu ou gentio. O evangelho de Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Porém, quando Jesus chega em Jerusalém, a religiosidade está disseminada, o sistema está montado, arcaico, pesado, hostil. Mas Jesus teve coragem e ousadia de denunciar a hipocrisia dos religiosos do seu tempo. E parece que o evangelista Mateus destaca quase um capítulo todo só para mostrar essa realidade. Mateus capítulo 23, versículo 13 diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vocês entram, nem deixam que os outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra, para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, juízo, misericórdia e fé. Deveriam fazer essas coisas sem abrir mão das outras. 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia, podridão. Perceba, Jesus está falando com o fino da bossa da religião judaica, fariseus e escribas, mas com ousadia, com coragem. Ele diz: vocês são hipócritas. Vocês fazem para ser visto, mas não tem essência. Vocês gostam de aparecer diante dos homens, mas estão invisíveis diante de Deus. Vocês conhecem todos os rituais da religião, mas não conhecem mais misericórdia. Não conhecem mais fé genuína. Não conhece mais vida com Deus de verdade. Sabe qual é o problema da minha geração? Conhece tudo de igreja, mas não sabe ser igreja. Sabe qual é o problema da minha geração? Sabe cantar, mas não sabe adorar. Sabe qual é o problema da nossa geração? A gente sabe tudo sobre oração, mas não ora. A gente sabe tudo sobre jejum, mas não jejua. A gente sabe horário de culto, mas chega atrasado. Sabe qual é o problema da minha geração? A gente conhece tudo de Bíblia, mas não pratica nada. A gente vive de caixinha de promessa. O Senhor é o meu pastor. Não se esqueça que todo pastor tem vara e todo pastor tem cajado. Nós estamos vindo para a igreja não como adoradores, como juízes. Gostei do que cantou, nota 10. Gostei do que pregou, nota 10. E alguns desses juízes devem estar olhando para mim dizendo: quem é esse negrão aí para pregar? Não gostei. Ei, lindão, bonitão, não precisa gostar não, eu sou casado. Eu não vim aqui para você gostar de mim. Eu vim aqui para falar o que Deus mandou para você ouvir, pronto. Por causa da sua postura fiel aos mandamentos de Deus, mas contrária a muitas tradições humanas, frutos da religiosidade dos homens, Jesus recebe do sumo sacerdote Caifás a sentença. Caifás deveria ser o primeiro a chegar e dizer: Jesus, estou do seu lado. Jesus, eu te reconheço como Deus. Mas a sentença de Caifás é esta. João 11:49. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vocês não sabem nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Vou dizer a expressão que tenho aqui porque não sou um covarde, mas sinceramente, quando Deus me deu ela hoje, enquanto eu orava,
os meus ossos tremeram. Mas a verdade é essa: a religiosidade sempre vai procurar matar o que ela não entende ou não pode controlar. O mal da religiosidade é isso. Cadê o terno dele? Está em casa. Por que ele não está com uma Bíblia de papel? Porque o escrito não está escrito na Bíblia que tem que ser de papel. Quantos anos nós vivemos debaixo do jugo da religiosidade? Não toque, não mexa, não não vá, não fale, não ande. Nós somos religiosos até para as coisas espirituais. Esses dias eu ouvi um pregador e ele dizia, e abriu minha mente: a gente jejua e a gente tem o dogma de que não pode contar para ninguém que está jejuando. E Jesus não disse isso. Jesus não disse para não contar. Jesus disse: não se vanglorie de estar jejuando, mas quando jejuar, pode falar, não tem problema não. Mas a gente, quando jejua, quase faz o sinal da cruz, de tão religioso que é. Mas tem gente tão religiosa que quando você diz assim, vamos jejuar, ele pergunta: é de comer? Gente que sabe todos os termos de oração: Adonai, Elohim, El Shaddai, Elion, tudo. Fala hebraico, grego, aramaico, fala farisaico, fala saduceusico, fala tudo. Mas se parar para ele dizer assim, esqueça os termos religiosos, fale com Deus como um amigo. Os discípulos um dia, maravilhando-se de Jesus orar, que Jesus orava uma noite toda, orava o tempo todo, vivia em oração. Os discípulos param e dizem assim: ensina a gente a orar. Ele diz: ok, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso. Não dá, peraí, Pai nosso? Não, homem não chama Deus de Pai. Não chama Deus de Pai religioso, mas filho chama o Pai de Pai. Mas tem gente que está tão preso à servidão religiosa que esqueceu que é filho de Deus. Eu não digo só de vocês não. Eu mesmo, esses dias, convoquei a igreja que sirvo para um jejum. E aí eu fui para todo mundo e disse assim: gente, toma água, que é bom para o rim, não pode parar de tomar água jejuando. E aí eu estou aqui comigo: mas será que eu vou beber água? Porque às vezes a nossa religiosidade serve para os outros, não serve para nós. A gente tem que se desprender de algumas coisas que nunca foram mandamento de Deus. A gente tem que se desprender de algumas coisas que nem na Bíblia estão, mas colocaram na gente, como os fariseus colocavam jugo sobre o povo. E essa religiosidade, ela tem ódio de tudo que ela não entende e de tudo que ela não controla. E às vezes nós somos assim, porque eu não sinto e o outro sente, eu quero que o que ele sente seja errado. Porque eu não levanto a mão e o outro levanta a mão, eu quero que levantar a mão seja errado. Porque eu não grito e o outro grita, eu quero que o grito seja errado. Porque o outro fala a língua, mas eu sou um picolé de chuchu, eu quero que o outro fala a língua seja errado. Porque alguém está mergulhado no rio do Espírito, mas eu não coloquei nem o pé ainda, eu quero que seja proibido. Tem gente que, se pudesse, colocaria no rio do Espírito proibido nadar, mas tem que colocasse, o Senhor iria lá, derrubaria a sua placa e diria: entra galera, é para mergulhar, é para nadar. Por causa de tudo isso, Jerusalém se torna um território hostil para Jesus e seus discípulos. E por fim, se torna o cenário do julgamento do Senhor e da sua morte. Que contradição! A cidade que foi levantada para que Deus seja adorado, se torna a mesma cidade cuja população grita: crucifica-o. E por que mandaram crucificar Jesus? Porque ele não se encaixava no modelo religioso. Não pode curar no sábado, ele cura. Não pode expulsar demônio, ele expulsa.
Aí um engraçadinho chegou para ele e disse: com que autoridade você faz isso? Ele disse: te faço uma pergunta. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Ele sabia a resposta. Religioso sabe a resposta, mas ele não dá porque é cara de pau. E eles disseram: não vamos te responder. Ele diz: eu também não. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem me critica não merece minha atenção. Quem te critica não merece sua atenção, não, meu irmão. Primeiro, porque na maioria das vezes quem te critica queria estar no seu lugar, mas não tem nem fé nem capacidade. Segundo, quem te critica nunca experimentou o que você experimentou. Sabe o que a gente gosta? Que digam pra gente o que a gente tem que fazer. Só que quem tem que ser merejado de leis para saber o que tem que fazer é criança. Pastor, isso não é bíblico? Então por que Paulo diz que no tempo da lei nós éramos todos considerados meninos com babá? Tinha que dizer pode, não pode. E aí a gente se perde todo, porque você chega para Jesus, diz: Jesus, o que é que pode? Ele diz: se você tem o Espírito Santo, você vai entender o que pode. Aí vem um maluco chamado Paulo e diz assim: todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas ele entende, nem tudo convém. Eu posso cheirar cocaína? Posso. Convém? Não. Eu posso ir na balada? Posso. Convém? Não. Então eu não vou porque não posso. Eu não vou porque não me convém. Mas a gente vê a vida toda dizendo: eu não vou porque eu não posso. Não, você pode. Quem que te prende? Ou vocês acham que eu sempre fui um pastor? Eu fui jovem, não tão bonito quanto vocês, mas fui. Jovem de periferia, na favela. Sou da favela, mano. A favela venceu. E eu vim para a igreja. Meu cunhado me evangelizou. Ronaldo me evangelizou. Foi lá, falou de Jesus para mim. Montou uma estratégia para me levar para a igreja. E eu fui, cheguei lá, irmão Agenor, com aquelas biblionas de diácono, um amor de pessoa. Disse: entra, meu filho, Jesus está aqui. Eu disse: estou sossegado, mano. Estou só esperando o Ronaldo aí. Ele disse: então, meu filho, mas ele vai demorar, entra aqui. Aí eu disse: tá bom. E entrei. E nunca mais saí. Ouvi um pastor pregando uma mensagem, eu não lembro, eu gostaria muito de lembrar o que ele pregou, mas eu não lembro. Mas quando ele fez uma pergunta: quem quer aceitar Jesus? Eu entendi que estava falando comigo. E eu fui. Aceitei Jesus. Terça-feira. Quarta-feira eu desviei. Quinta-feira o Ronaldo foi me buscar. Quando ele bateu no portão, eu disse para minha mãe: fala que eu não estou. A minha mãe não era crente. Disse: Ronaldo, ele não está. Eu disse: dona Maria, me desculpe, ele está sim, porque Deus não manda buscar quem não está. Minha mãe entrou e disse: tome vergonha na sua cara, ele sabe que você está aqui, vá. Quando eu saí, ele me deu um pito espiritual e disse: ei, negão, não quer ficar firme na igreja, hein? Mas você vai, Jesus ama você. Chegando na igreja, eu não sabia orar, não sabia cantar, não sabia nada de igreja. Eu era católico, apostólico, macumbeiro, feiticeiro, catimbozeiro, ero. Minha mãe, uma empregada doméstica com muito orgulho. Meu pai me abandonou, eu não sei muito quem é. Cresci de favor na casa dos meus avós. E eu vivia de tudo que sobrava dos patrões da minha mãe. Então, eu sempre fui maior do que a idade. Então, o tênis deles era 36, eu calçava 38, mas servia. Eu aprendi a fazer contorcionismo com os dedos dos pés. Servia. A galera que eu era do meio, quando eu era crente, era a época de roubar tênis. Na nossa época nem existia celular. A gente não, porque eu não roubava, mas a minha galera roubava tênis. Nike, New Balance. Meu sonho era ter um New Balance. Nunca tive. Vivi a vida toda de que chute, conga e lecheval. Graças a Deus que vocês não sabem o que é isso.
quem inventou a bomba atômica usava um quichute, eu tenho certeza. Lecheval era aquela desgraça que grudava no pé de tanto plástico que tinha. Aí eu vim para Jesus, comecei a me congregar, a entender. Ronaldo me ajudou demais. Ronaldo foi tremendo na minha vida. Ronaldo é tão importante na minha vida que, para agradecer, eu casei com a irmã dele. Porque a gente tem que ser grato na vida. Seja grato, case com alguém. Mas nós vivíamos tão presos. A minha geração hoje ainda tem um pouco mais de liberdade. Eu sou do tempo que era proibido assistir televisão. E davam aqueles cursos para nós. Quando você liga a televisão, o demônio se apossa da sua casa. Não ri não, porque tem gente aqui que é dessa época também. Não podia usar perfume. Avon era do diabo, Boticário era do diabo, ser fedido era de Jesus. Não podia ter asseio pessoal, né? Nós éramos da época do King Kong espiritual. Que a nossa dificuldade é com liberdade. Mas Jesus quer que você entenda, se você não sabe viver liberdade, não sabe viver cristianismo, porque Ele não veio para te prender, Ele veio para te libertar. Jerusalém é uma cidade terrível para aquele tempo. Cheira a morte para quem segue Jesus. E diante disto, o mais natural seria Jesus orientar seus discípulos dizendo: saiam de Jerusalém, fujam de Jerusalém, não fiquem em Jerusalém. Assim não, Jerusalém vai matar vocês. Mas no contrário disto, a palavra e a ordem de Jesus foi: ficar em Jerusalém, ficar em Jerusalém. Pelo relato bíblico do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, a Bíblia diz que os discípulos estavam lá com medo dos judeus. Então ficar em Jerusalém não é fácil. Ficar em Jerusalém não é tranquilo, ficar em Jerusalém não é confortável, mas ficar em Jerusalém é o que Deus mandou a gente fazer, é o que Jesus mandou os discípulos fazer. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. No dia de Pentecostes só tinha 120 aproximadamente. Isso quer dizer que aproximadamente 380 ouviram que era para ficar, mas não ficaram, decidiram ir embora. Uns foram para Emaús, depois voltaram, outros foram pescar, depois voltaram. O certo é que muitos não suportaram ficar, mas também tem uma geração que ouviu Jesus dizer: ficai em Jerusalém, e disse: vou ficar, estou ameaçado, estou acovardado, estou correndo perigo de vida, mas se Jesus mandou ficar, eu vou ficar. Alguém olha e diz assim: mas você vai ficar por quê? Porque quando Ele mandou ficar, Ele fez uma promessa: até que do alto sejais revestidos de poder. Ei, é verdade, é mais fácil ir embora, é verdade, é mais fácil pôr a culpa nos irmãos e desviar, é verdade, é mais fácil achar os defeitos da igreja, sim, é verdade, é mais fácil murmurar e virar as costas. Só que quem vai embora não recebe nada, mas quem fica recebe poder. Quem fica eu vou ter a ousadia. Eu sei que vocês estão acostumados com gente mais clássica pregando, mas me dá licença, deixa o negrão pregar, deixa o negrão pregar, deixa o negrão pregar. Pegue na mão de alguém, vá, pegue na mão de alguém, vá lá na galeria, pegue na mão de alguém e diga: quem fica recebe poder, quem fica recebe poder, quem fica recebe poder, quem fica recebe poder. Jesus é tão tremendo, pastor Fábio, que Ele não obrigou ninguém a ficar. Ele disse: fica. Quem quis ir embora foi, quem quis desviar desviou, quem quis virar as costas virou. Mas a Bíblia diz que quem ficou entrou num cenáculo e começou a orar, entrou num cenáculo e começou a orar. E Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, declara: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, de repente, de repente, de repente, de repente veio do céu um
um som veemente, impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, pousando, 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 pousando sobre cada um deles. E todos, e todos, e todos, e todos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Sai da frente, Satanás. Nós não somos dos que foram embora. Nós decidimos ficar. Nós decidimos ficar. Nós decidimos. Orabacalabacoma na cambara chorabacé. Orabacambala chorabacambala barabacoma. Eu decidi ficar, Satanás. Da igreja você não me tira. Da presença de Deus você não me tira. Eu decidi ficar. Se tem mais alguém que decidiu ficar, dá um grito de glória aí. Dá um grito de glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Vou fechar o esboço. Ninguém está dizendo que ficar é fácil. Ninguém está dizendo que ser igreja é fácil. Ninguém está dizendo que ser crente é fácil. E se a gente parar e ser bem sincero, há momentos em que ser crente é mais difícil do que ser mundano. Pastor, e por que esse povo não vai embora? Um dia Jesus perguntou, quando muitos foram embora, ele perguntou para os discípulos: vocês não querem ir também? Porque comigo vai ser pesado. Comigo não é só pão e peixe. Vai ter hora que vai ser carne e sangue. Comigo não vai ser só voltinha de jet ski. Tem dia que a gente vai ter que surfar na tempestade. Tem dia que a gente vai se sentir afundando. De repente se levanta o cantor Simão Pedro e canta: pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. O Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transpor. Ele vai ganhei. Ele manda que me assuia. Ele manda como assim abaraçouia. E me canto de combinar a gaçúbia. Se ficar vai ter que negar a si mesmo, mas eu decido ficar. Se ficar vai ter que carregar a cruz, eu decido ficar. Se ficar vai ter que se santificar, eu decido ficar. Se ficar vai ter que abrir mão do mundo, eu decido ficar. Se ficar vai ter que enfrentar Satanás. Pode vir o demônio e seus anjos, 1000 cai de um lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido. Eu vou ficar. Ei, várzea, eu vou ficar. Estejamos em pé.
Orebasi. Ficar é uma decisão. Ser igreja é uma decisão. Servir é uma decisão. E hoje, eu estava orando hoje de manhã, e o Senhor falou comigo: convide quem quer ficar. Eu disse: Jesus, mas eu vou estar pregando para todo mundo que está dentro. E Jesus falou comigo seriamente: estão dentro do templo, mas eu quero que eles sejam igreja. Eu quero que eles me adorem, não porque saibam a letra. Eu quero que eles me adorem porque sejam cheios do meu Espírito. Eu já termino em alguns minutos. E o Senhor disse a mim, eu tive a honra de pregar nessa igreja, eu acho que já fazem mais de 15 anos atrás. E hoje Deus me traz de volta para chegar aqui e dizer a você: você precisa decidir ficar. E hoje é o dia dessa decisão. Você pode ter carteirinha de membro da igreja, mas não ter decidido ficar ainda. Fique. Custe o que custar, fique. Aconteça o que acontecer, fique. Venha o que vier, fique. Ele vai te encher de poder. Eu vou fazer um convite para quem entendeu a palavra e decide ficar. Esse convite não vale só para quem não é crente, vale para todos nós. Eu queria te convidar aqui à frente, com a permissão do pastor. Você que hoje ouviu a palavra e está dizendo: eu quero ficar. Eu vou ficar com Jesus. Eu vou ficar na igreja. Jesus nunca disse que a igreja não tem problema. Pelo contrário, ele até apontou alguns problemas que ela tem. Jesus nunca disse que a igreja seria perfeita na terra. Mas não tem, nem nos evangelhos, nem nas epístolas, nem no Apocalipse, um versículo dizendo: sai da igreja. O que o senhor está dizendo, pastor maluco? É que a igreja tem problema, mas é para você ficar. A igreja passa por situações desafiadoras, mas é para você ficar. E agora eu vou ter ousadia. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Tem muita gente parado que precisa vir no altar, mas está com vergonha. Ei, querido, não tenha vergonha. Vem para o altar. Você sabe que está precisando. Você sabe que hoje Deus falou com você mais uma vez. E hoje não dá para fingir que Ele não falou. Ah, estou muito longe, estou na galeria. A galeria dá para você descer. Escada de mármore, corrimão. Vamos lá. Galeria aqui não é problema para ninguém. Vamos, venha. Você precisa fazer essa aliança. Você precisa declarar que vai ficar. Não, nós não estamos aqui brincando com vocês. Eu não vim aqui me apresentar. Ei, eu estava aqui sentado, veio um gentil irmão, bateu no meu ombro e disse: eu sou seu fã. Eu tive que dar risada, porque eu sou um pedaço de barro. Aí eu fico pensando: fã no quê, meu Deus? Num negrão todo torto igual eu. Eu estava ouvindo ele dando risada. Jesus disse para mim: tenha compostura. Ele não é fã do que você
quer, Ele é fã do que eu te dei, Ele é fã do que eu faço na tua vida. Então, já que Deus me deu, eu vou usar essa autoridade. Sai do teu lugar. Sabe por quê? Tem gente aqui vivendo guerras. O diabo está lutando para te tirar da igreja. Você está vivendo conflitos. A coisa não está fácil. Mas hoje o Espírito Santo vai te pegar pela mão e dizer: fica, 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 fica. Eu vou orar. Quando eu terminar de orar, o vocal vai adorar. E eu sei, quem fica é cheio do Espírito Santo. Eu vou orar e com gratidão no meu coração vou devolver o microfone ao pastor presidente dessa igreja, a quem eu tenho a honra de chamar de amigo. Eu vou sentar no meu lugar, mas Deus está falando ao meu coração: eu vou tomar gente aqui de uma maneira linda, Ângelo. Decidiu ficar, vai ser cheio. Decidiu ficar, vai ter labareda de fogo. Decidiu ficar, vai falar língua estranha. Decidiu ficar, vai ser revestido de poder. Decidiu ficar, vai ser tomado na unção de Deus. Decidiu ficar, vai ser renovado. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Tem uma nuvem da glória de Deus entrando pelo templo da Assembleia de Deus em Várzea Paulista. Urabaia suia camarrai, uremanda labajoia candarabacandarai, urabacandelebajomi candarabaia. Querido Deus e eterno Pai, eu preguei a tua palavra e eu fiz o convite que tu me mandaste fazer. Agora, diante do altar tem uma geração, diante do altar tem filhos teus, tem filhas tuas, Deus, que estão aqui dizendo: Senhor, apesar das lutas, apesar das contrariedades, apesar, Senhor, de muitas coisas que eu estou enfrentando, eu tomo uma decisão diante de ti. Eu vou ficar na tua casa, eu vou ficar na tua presença. Deus, esse povo que veio para o altar, veio porque quer ficar, veio porque vai ficar, veio porque decidiu. Ninguém tira. Esta noite, eu estou acreditando que essa igreja está cantando o cântico de vitória que Paulo cantou, dizendo: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, nada nos separará do amor de Deus. Nada, 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 nada. Eu vou ficar. Reba Xandaraia Comanai, Reba Jesus. Jesus, me ajuda. Tô com vontade de pregar mais meia hora. Vou fazer isso não. Eu vou dar um brado. Eu dou o brado e o coral canta, o vocal canta. Joga a tua mão lá em cima, joga a mão direita lá em cima. Vamos, Várzea, vamos, igreja amada, vamos, igreja linda. Joga a mão lá em cima. Eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você grita: eu vou ficar. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você grita: eu vou ficar. 1, vai ter renovo espiritual. 2, Jesus está recebendo tua adoração. É agora, igreja. 3. Então adore. Adore. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado pelo Espírito Santo. Seja cheio. Vamos, Várzea. Vamos, igreja amada. Olha aí. Começou.